Gente, a atividade de hoje de português, de matemática, tia Milena tá toda bugada, tá confundindo as disciplinas. A atividade de hoje de matemática é sobre representação dos números naturais. Eu ainda acho ela mais tranquila e no nível bem mais fácil do que a de ontem. E eu tenho procurado estar trabalhando nas atividades de casa, né? Conteúdos fáceis, tranquilos, para que vocês não sintam tanta dificuldade em fazer, em resolver. E aí a primeira questão, ela fala o seguinte: leia as falas de Lucas e Nicole e depois responda as questões. O Lucas, ele dá uma informação, vocês já sabem, que qualquer número natural do sistema de numeração decimal pode ser representado por 10 símbolos, que são os nossos algarismos, que também podem ser chamados de dígitos, né? Eu sempre trabalho com vocês a diferença de número e algarismo. O número, na verdade, é composto pelos algarismos. Os algarismos são os 10 símbolos que nós temos que compõem esse sistema decimal, que a gente pode escrever qualquer outro número com eles. E a Nicole, ela fala que o sistema de numeração decimal é feito um agrupamento de 10 em 10, né? A gente começa com a unidade, depois agrupa de 10 em 10, a gente tem as dezenas. Aí eu agrupo as dezenas de 10 em 10, eu tenho as centenas. Eu agrupo as centenas de 10 em 10, eu tenho um milhar. E assim por diante. A letra A pergunta quais são os 10 símbolos do sistema de numeração decimal. E aí, em algumas questões eu vou estar escrevendo, gente, em outras não, acho que não há necessidade. Mas, por exemplo, aqui vocês escreveriam, né, o número 1, 2, o 3, né? Começariam do 0, né? E aí vai do 0 até o 9, tá bem? O 10 não entra nisso porque o 10 já é um número que é composto por dois algarismos, né? O 1 e o 0, tá certo? E aí vocês vão fazer do 0 ao 9. A letra B, ela pede que vocês observem os agrupamentos que foi feito, foi feito o agrupamento de um milhar, de uma centena, com 3 dezenas e 5 unidades. E aí vocês vão formar isso daí, muito tranquilo, né? Fácil demais. Um milhar eu vou transformar em unidades, então eu sei que um milhar são 1000 unidades. Desculpa aí, perdoa aí o 1000 da tia, tá bom? Pensa que isso daqui é um e os outros são 3 bolinhas. Uma centena, que eu tenho 100 unidades. 3 dezenas, uma dezena eu sei que eu tenho 10. Se eu tenho 3, eu tenho 30 unidades. E aí eu tenho que juntar com o 5 também. Então, no final de tudo, eu tenho o número 1135, tá bom? Juntando tudo isso daí, eu tenho 1135 bolinhas. A gente vai agora para a próxima página, que aí na minha segunda questão eu tenho o seguinte: a fábrica Bijus embala miçangas em potes com exatamente 10, 100 ou 1000 unidades. No total, quantas miçangas há nos potes abaixo? Olha aí. Fácil, novamente, com a questão 1. Eu tenho 1000 aqui no, eu tenho 1000 aqui no primeiro. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 potes de 100, eu tenho 600. E aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 potes de 10, eu tenho 50. Então, eu tenho 1650 miçangas nesses potinhos todos. A letra B fala o seguinte: qual é o menor número de potes com 10, 100 e 1000 unidades necessários para embalar 6.230 miçangas? E aí, galerinha, a gente poderia aqui fazer uma espécie de decomposição, tá certo? Começando sempre da unidade de milhar para dezena, para vocês entenderem como é que funciona. Vejam, eu tenho 6.000. Se eu tenho 6.000 e eu sei que eu posso fazer potes com 1000 ao começo daqui, então eu vou ter 6 potes, e aí vocês vão escrever aí, tá bom? 6 potes de 1000. Pronto. Quando eu tiver os 6 potes de 1000, eu tenho 6.000 miçangas. E aí, eu ainda tenho 230 para organizar. Aí, eu venho no 200. 200, eu vou precisar de 1 e 2. De 2 potes de 100. Aí, eu venho 6 potes de 1000,
mais 2 potes, e aí eu escrevo de 100, tá bem? Depois disso tudo, eu ainda tenho 30 miçangas, e aí eu vou organizar em potes de 10. 30 mais 3 potes de 10, e aí eu vou ter 30, tá bom? Como é ruim aqui escrever nessa folha pequenininha, a tia Milena acabou fazendo por partes aí, apagando cada parte, mas vocês escrevem isso tudo junto. 6 potes de 1000, 2 de 100 e 3 de 10. A quarta questão, deixa eu tirar aqui para não ficar confuso. A quarta questão fala o seguinte: eu tenho 4.230 parafusos para serem distribuídos em embalagens de 10, de 100 e de 1000. Quantas embalagens eu devo ter de cada tipo? Gente, primeiro, não é para distribuir tudo isso daí ao mesmo tempo nessas embalagens. Vocês vão fazer distribuições por partes. Primeiro a gente vai pegar o 4.230 e vai dividir em 10 embalagens, né? A gente sabe que na regrinha da divisão, quando a gente tem zero de um lado e quando a gente tem zero de outro lado, a gente pode cortar. E aí a continha fica 423 dividido para 1. Então, se eu pegar 4.230 parafusos e dividir em 10 embalagens, cada embalagem vai ter 423 parafusos, tá certo? Aí eu tenho também que dividir esses 4.230 parafusos em 100 embalagens. E aí, quando a gente fizer a divisão, a gente vai fazer aqui a divisãozinha, sempre usando as nossas estratégias, tá bem? De operação. Quando a gente fizer a nossa divisão, usando a regra de cortar um zero com um zero, vai ficar 423 dividido para 10. E aí, tia Milena não quer dar spoiler, mas já que é na nossa correção, vocês vão perceber durante o cálculo que vocês vão conseguir dividir o 420 para 10, e aí vai dar 42 parafusos para cada pote, e vai ficar faltando 3 parafusos que eu não vou conseguir dividir para esse pote, tá certo? Vai ficar um potezinho aí sobrando com esses 3 parafusos. Ou seja, esse é um exemplo de divisão não exata, tá bem? Se eu pegar o meu 400... Meu 4.230 e dividir para 100, vou usar o mesmo processo. Corto um zero, para 1000, perdão. Corto um zero com outro zero, e aí eu vou ter que dividir 423 para 100. Eu vou conseguir colocar 4 parafusos dentro de cada um dos potes, e aí vai dar 400 parafusos que eu vou usar. Só que na minha divisão, ó, vai sobrar 23 parafusos, que eu não vou conseguir colocar em um pote completo, porque cada pote tem que ser 100. De novo, eu vou ter um exemplo de divisão não exata. Então, é isso que vocês vão estar observando aí. Vocês vão conseguir dividir perfeitamente nos potes com 10, mas nos potes com 100 e com 1000, as dezenas e as unidades vão ficar sobrando, tá bem? A quarta questão, gente, pede que vocês façam uma decomposição do período em cada caso. Então, aí eu tenho o primeiro período, que é de 2.357 anos. E aí eu divido isso em milênio. Milênio, lembrando, são 1000 anos. Em séculos, são 100 anos. Em décadas, são 10 anos. E em anos, que vai estar representando as nossas, como se fosse uma espécie de unidade, tá bom? A gente vai imaginar que isso daqui é um grande quadro de ordens, em que a gente tem unidade, a gente tem como se fosse unidade, dezena, centena, e no milênio a gente tem unidade de milhar. Vejam, ela apenas pegou e distribuiu o número, um algarismo para cada espaço. Por quê? Porque se são 2.000 anos, eu tenho 2 milênios. Se são 2.300 anos, é porque eu tenho 2 milênios e 3 séculos. 300 anos são 3 séculos. 2.357 anos, 50 anos são 5 décadas. E o 7 fica sozinho lá
nos anos, tá bom? Eu vou fazer isso com 4.589. 4.000, eu já sei que eu tenho 4 milênios. 589, eu tenho 5 séculos. 89, eu tenho 8 décadas e sobra o 9 aqui para os anos, tá? 10.592, eu tenho 10.000, então eu tenho 10 milênios. O 10 vai ficar sozinho nesse quadro, tá, gente? Como a gente não tem aqui a dezena de milhar, como se fosse a dezena de milhar em tempo, a gente vai colocar o 10 na nossa unidade de milhar. E aí eu tenho 10.000, 5 séculos 500, 9 décadas 90 e 2 anos. 10.502 anos, é assim que fica a quarta questão, tá bem? Gente, essa foi a nossa correção da atividade de hoje de matemática. Espero que tenha ajudado vocês e continuem estudando.